Olá, mulheres autênticas, bem-vindas à primeira edição da nossa coluna Autênticas, aqui que estreia hoje, no Dia da Mulher, aqui no Camaçari Notícias. Estou muito feliz, sou Cláudia Magnólia, jornalista, mentora e terapeuta de mulheres. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto tão grandioso que eu tenho certeza que vai apresentar a vocês, grandes mulheres da nossa cidade. E hoje estreamos com o pé direito com a psicóloga Eliana Martins, que está aqui com a gente. Eliana, muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E já comece falando aqui para as mulheres quem é você na fila do pão. Joia, Cláudia. Então, eu sou Eliana, do Nascimento Martins. Sou mãe, filha, psicóloga, terapeuta, consteladora familiar, esposa e N papéis aí para poder integrar dentro de uma autenticidade, que é esse tema que você propôs. Então, como que junta tudo isso para ser uma pessoa, representando tantas coisas. Então, também é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho desse primeiro, evento, primeira edição dessa pauta bem legal, tá? Que maravilha, Eliana. Vamos começar aqui do começo, De fato, o que é ser autêntica? Então, os conceitos de autenticidade, a gente pensar assim, numa mulher original. E de onde é que vem essa originalidade da mulher? Visto que a gente, enquanto indivíduo, a gente aprende por imitação. E como é que uma mulher aprende a se reconhecer como mulher? Primeiro, enquanto criança, com as mulheres do seio familiar dela. Então, com as mulheres com quem ela conviveu e se inspirou e começou ali a imitar traços, Imitar um jeito de ser, imitar um jeito de falar, imitar um jeito de se vestir. Mais pra frente, a gente precisa desenvolver uma condição de se diferenciar também desse padrão. Porque não é porque minha mãe se veste e é desse jeito que eu também preciso continuar seguindo aquilo, visto que ela foi formada e tem toda uma construção que foi para uma época, e hoje eu vivo uma outra estrutura e uma outra possibilidade de também ser um pouco dela, mas também trazendo um tanto de mim mesma. E não é fácil, então precisa assim fazer um caminho de volta em si mesmo, em se reconhecer enquanto história, mas ainda assim protagonista de escrever também essa própria história, para poder a gente encontrar um lugar de ser a prioridade na nossa própria vida, sendo que a gente também precisa exercer o papel de estar na vida do outro e contribuir para a vida do outro, seja os familiares, seja nos meios sociais onde a gente circula, no trabalho, e tudo isso compõe uma formação de identidade que precisa estar dissociada do processo de imitação. Então a gente pode até se inspirar em muitas mulheres, mas a gente não precisa imitá-las. E a gente vive, assim, você falando, me veio muito essa questão, que ao mesmo tempo que a gente quer ser autêntica, que eu acho que todo mundo tem essa vontade genuína de ser quem é e de descobrir, inclusive, poxa, quem eu sou? Acho que é uma das primeiras perguntas que a gente faz. Quem sou eu? Ao mesmo tempo que existe isso, esse desejo genuíno da nossa essência, também existe o contexto da sociedade em que a gente vive, que o tempo todo quer encaixar a gente em padrão. Que diz que você tem que ter aquele corpo, aquele tipo de cabelo, que você tem que se vestir de tal forma, porque é de tal forma que tá na moda, porque se você se vestir de uma maneira diferente, você pode ser antiquada. A gente tem também, essa vontade, esse desejo de pertencer ao grupo. Então, ao mesmo tempo que eu quero ser quem eu sou, se eu me vejo diferente daquelas pessoas com quem eu convivo, com quem eu ando, as minhas amigas, as minhas irmãs, as minhas primas, eu me sinto meio que o patinho feio, o peixe fora d'água. Então é como se a gente vivesse numa corda bamba, entre quem eu realmente sou, o que eu desejo ser, porque a gente está sempre nessa evolução, nessa construção, e o que esperam que eu seja. Principalmente quando a gente vive numa sociedade que ainda é tão machista, ainda é tão patriarcal e que ainda exige tanto, ainda coloca tantas regras pra gente seguir enquanto mulheres. E tantos rótulos, Muitos rótulos. Muito, assim, assertiva essa sua fala, porque você trouxe uma coisa muito importante aí, assim, esse desejo de pertencer, A gente, enquanto indivíduo, a gente tem isso enquanto essência. A gente, enquanto animal, tem gente que não gosta de ser classificado, mas, assim, a gente
sem um outro para cuidar da gente, a gente não sobrevive. E a gente tem internalizado essa necessidade de pertencimento, de vincular. E para vincular, a sociedade coloca vários padrões e várias ânsias para que a gente atenda essas expectativas. E isso modula muitas vezes e acaba fazendo sofrer uma mulher que não queria que fosse desse jeito, ou ela queria ser e fazer do jeito dela, mas que por precisar pertencer e por medo de perder esse lugar, ela acaba se adaptando, se ajustando, se moldando. E aí tem uma série de processos, né, que a gente acaba vivendo enquanto a gente não toma posse de quem que a gente é mesmo. Mas é bem, assim, interessante isso que você trouxe, porque, assim, tem tudo isso? Tem. A gente precisa reconhecer que tudo isso atua na gente? Precisa. E a gente precisa aprender também como é que eu faço para colocar barreiras. Como é que eu faço para pertencer ainda a essas primas, essas irmãs, essas mulheres da minha família e ainda assim ser um pouco diferente delas. Porque tem coisas que a gente vai ser exatamente igual. Sim. Mas tem coisas que a gente pode acrescentar, sabe? Mesmo sustentando aquele lugar da esquisita, da diferente, da rebelde, do patinho feio, como você trouxe na sua Que fala. tem que se bancar, né? Eu acho que é um processo que a gente precisa de muito autoconhecimento, adquirir autoconfiança. Porque assim, você falando assim, eu me lembro muito de quando eu comecei na minha vida profissional. Eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores e tem todo um dress code que se tem, né, nessas repartições públicas, mas eu nem sabia exatamente como me vestir para trabalhar lá. Eu achava, meu Deus, eu tô trabalhando na Câmara, aquele lugar de pessoas importantes. Então eu me lembro que eu olhava para aquelas mulheres ali e eu dizia assim, eu tenho que me vestir assim. Então eu ia comprar as roupas de acordo com aquele lugar, né? Eu não tinha uma identidade na minha forma de me vestir. E eu me lembro de um dia ter me olhado e não ter me reconhecido. De ter dito assim, poxa, eu tô tão... Não sei se a palavra seria sem graça, mas Xoxa. assim... eu digo assim, nem parece que sou eu. E a partir dali, e eu já tinha, né, lá meus 20 e poucos anos, eu disse, eu preciso começar a descobrir quem eu sou. Porque assim, eu tava olhando para aquelas mulheres e tava, né, tentando parecer com elas, né, e não sabia exatamente quem eu era, porque o jeito como a gente se veste fala muito sobre nós, né, sobre a nossa personalidade. Eu acho que naquele momento eu me dei conta que, tipo assim, eu não sei exatamente. Eu pertenço a esse lugar. Exato. E tô me moldando completamente ao que esperam de mim aqui. Exatamente. Então, assim, como é que eu posso ficar dentro do dress code que é esperado? Porque, né, na Câmara existe uma forma de você se vestir lá, né? Até regra para você subir no plenário e tudo. Existe isso. Você precisa se adaptar ao contexto, mas sem deixar de ser quem você é. Sem deixar de colocar a sua essência, de imprimir a sua marca, de imprimir a sua identidade. E esse é um processo que a gente precisa ter, assim, muita coragem para mergulhar, porque assim, poxa, se tá todo mundo se vestindo de uma maneira, você não se destaca. Se você começa a se vestir de uma maneira diferente, as pessoas começam a te olhar e começam a te julgar. Então, eu me lembro de quando eu comecei a imprimir mais o meu estilo, a minha identidade, as pessoas me olharem e assim, eu me senti estranha de eu querer voltar pra casa, de eu dizer assim, essa roupa aqui, isso aqui não deve estar legal. Mas também foi um processo para adquirir minha autoconfiança, porque assim, o desconforto também nos leva, né, a assumir esse lugar de ser quem a gente é, porque é muito confortável estar ali onde todo mundo é igual a você, onde você é parecido, mas precisa se passar, acredito eu, e aí você tem mais propriedade ainda para falar sobre isso, de tipo assim, olha, se eu me permitir passar por esse processo de desconforto, de descobrir quem eu realmente sou e de imprimir a minha identidade em todos os ambientes onde eu esteja, poxa, vai ser legal, porque eu vou viver de fato de uma maneira mais autêntica, mais leve, mais feliz comigo mesma. O que você acha? Eu penso assim que o seu processo, ele esclarece muito desse processo de conhecer quem se é, né? De se reconhecer parte de um grupo, mas se perceber também que pode ser um pouco diferente desse grupo. Porque você não deixou de pertencer. Sim. Porque você mudou um pouco, porque você imprimiu um pouco da sua identidade, do que te faz bem, o que te faz feliz, né? Então, assim, bem importante é esse caminho de descoberta que foi desse jeito, porque o desconforto, ele faz parte. Então, onde é que a gente anula o desconforto? Quando a gente atende a expectativa do outro. Então, o outro valida e aprova e não julga e coloca fulano como uma referência, mas a que preço internamente?
Nossa. Então, assim, sustentar esse desconforto é extremamente importante para tomar propriedade, assim, o que é que me faz bem, o que é que me deixa à vontade dentro da minha pele. Não só o que tá fora da minha pele, né? Vestir a roupa. Sim. Nesse lugar de vestir a roupa, não ser vestida pela roupa. Sim. Que é o que os lugares muitas vezes impõem. Então, assim, isso também casa muito com esse lugar de você já estar lá atrás, novinha, reconhecendo qual era o seu lugar. Sim. Né? E uma mulher que está sobreposta do lugar dela, quem que ela é, o que é que ela veio fazer ali, o que é que ela pode contribuir, ela lida com esses comentários e muitas vezes com um olhar de julgamento e não se desmonta, não desfaz aquilo que ela buscou imprimir ali como uma performance que é dela, como uma essência que é uma coisa naturalmente dela. Então, assim, bem importante buscar fazer um trabalho de se sentir segura, sendo quem é. Buscar ser autêntica no sentido, assim, de validar, mesmo assumindo esse desconforto. Porque, assim, o contrário disso é estar com uma boa consciência ali, fazendo o que o outro quer, mas frustrada. Então, lidar com o desconforto, assumir muitas vezes a culpa e a responsabilidade de ser o patinho feio, de ser a diferença, é que vai ser o diferencial. Porque depois que passa da fase desse início, fica muito mais natural. E isso, meio que você nem liga, né? Eu adorei que você falou essa questão sobre pagar o preço, porque a gente convidou, né, uma pessoa muito especial, outra mulher de Camaçari, que é muito especial, que é Sinara. E Sinara, pra mim, sempre foi referência de autenticidade. Como você falou, né, da gente desde criança imitar, eu me lembro de novinha, porque ela é um pouquinho mais velha do que eu. Eu olhava a Sinara assim, eu dizia assim, meu Deus, eu quero ser igual a essa mulher quando eu cresci. Né? E aí, quando a gente foi trazer esse tema da autenticidade, eu fiz, poxa, vou pedir um depoimento de Sinara, porque eu tenho certeza que ela vai contribuir. E a pergunta pra ela foi justamente essa. Qual o preço que você paga por ser autêntica? Vamos ver o que Sinara falou? Vamos. Algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, Sinara, você é uma pessoa extremamente autêntica. Muito autêntica. Nossa, eu acho você massa. Algumas pessoas até dizem assim, nossa, você tem uma luz. Quando você chega, tem um brilho. Bom, isso aí eu já acho que é um exagero. Mas a autenticidade é comigo mesma. Eu falo, danço, me comunico, me expresso da maneira que eu acho melhor. Às vezes eu tô loura, às vezes eu tô de cabelo cacheado, às vezes eu tô de trança. Eu coloco uma roupa que eu gosto, que eu quero, independente de onde eu estou, independente do que os outros estão usando, mas eu sou assim. Mas eu já sofri alguns preconceitos com relação a essa autenticidade minha. Há quem diga que eu tô querendo ser o centro das atenções, quero chamar atenção, quero ser a bambambam, porreta. Eu quero mesmo, eu quero chamar atenção, eu quero ser a bambambam, eu quero ser a porreta. E o que tem isso? Então, é um preço, né? Ela pagou um preço de ser ela mesma e sustentou esse lugar de, assim, de não ser, precisar atender o padrão do outro, né? As expectativas do outro. Ela, por algum mecanismo dela interno mesmo, fez com que ela assumisse ser essa mulher espontânea, autêntica e autônoma e aquela que enfrenta, aquela que encara as dificuldades de frente. Pagou um preço muito alto por isso, porque precisa ter uma estrutura de fato para sustentar isso. Precisa ver que a gente não está sendo validado e não se importar porque aquele não validou. Porque a opinião do outro não é mais importante do que a minha própria opinião. Perfeito. E isso está dentro desse movimento de uma autenticidade verdadeira, né? Então, assim, a opinião do outro é importante, mas para ele principalmente. Não a minha também é importante. E é muito mais importante para mim. Sim. O que eu penso e o que eu sinto é muito mais importante para mim do que como isso vai chegar no outro. Porque eu não tenho responsabilidade com o que o outro vai sentir quando ele me vê. Se vou desagradar, se vai gerar sentimentos nele, que é um sentimento de repulsa, de nojo, de evitação, de inveja, ou de, como você falou, de inspiração, é com ele. Eu não tenho responsabilidade com isso. E aí a gente, voltando para esse universo nosso feminino, né? Como Sinara falou assim, que ela foi muito julgada de se aparecer, de quer se aparecer e tudo. Tem um ponto também entre as mulheres autênticas que, assim, é muito comum de ser julgada principalmente por outras mulheres, de incomodar ainda outras mulheres. Eu queria que você comentasse isso, porque acho que é importante pra gente crescer, pra gente evoluir, né? Pra gente perceber que, assim, ser quem eu sou, né? E aí a gente vai para um lugar de autenticidade também, que é importante, que Sinara pontuou que ela, por ser autêntica, é julgada de querer aparecer. E a autenticidade, ela é pra mim, né? É muito de você ser quem você é.
Então, nem sempre você é uma pessoa extrovertida, nem sempre você é uma pessoa que gosta de aparecer. Às vezes você está inserida num contexto, ali na família, onde todo mundo é extrovertido, é alegre, gosta de falar alto, gosta de curtir. E você é mais quietinho, você é uma mulher mais tímida, mais introspectiva e tem que mancar também a autenticidade de ser diferente de quem? Do contexto, você está diferente do contexto. Então isso às vezes, muitas vezes também incomoda a própria família. Só você é assim, não tá vendo que você é a diferentona. Então, queria que você trouxesse muito esse seu olhar para ajudar a gente nessa desconstrução, né? Tá. Tem um ponto bem interessante nesse processo da pessoa se reconhecer autêntica, que é assim, que é ela validar o que ela sente, o que ela pensa, eu já falei, e ela validar os processos intuitivos dela. Então, o que de fato faz sentido pro meu coração? Mesmo que o outro espere que eu seja igual o fulano ou igual cicrano, né? Então, assim, é muito de, assim, assumir um lugar de que tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem ser diferente. De que tá tudo bem ser vulnerável de vez em quando. De que eu não preciso seguir o padrão, que é o padrão pré-estabelecido, que eu preciso estar sempre positiva, alegre, feliz, né? Eu posso ter os meus momentos de recolhimento e ainda assim ser autêntica com isso. Porque eu vou estar me validando. Então, é uma coisa assim, Cláudia, muito interessante esse do julgamento, né? O julgamento, ele tá em tudo quanto é lugar. E a comparação também tá em tudo quanto é lugar. A comparação. Então, assim, é muito importante uma mulher que busca ser autêntica, ela buscar não ficar se comparando. A gente pode até se inspirar. Sim. E buscar desenvolver. Eu tenho um repertório que, puxa, para estar naquele lugar eu preciso adquirir um conhecimento para poder estar com aquela postura. Buscar desenvolver isso. Então teve alguém que me inspirou, mas teve algo que eu construí que é meu. E que se o outro não valida isso, não preciso te atender e deixar de ser o que eu sou para poder você ficar feliz. Para poder você me olhar com bons olhos. Eu já me vejo com bons olhos, eu já valido quem eu sou e eu já aprendi a gostar de quem eu sou. Porque às vezes no processo de aceitação, né, de quem que eu me construí enquanto identidade, e nesse momento, porque as fases, elas trazem também repertórios diferentes. Exato. Os momentos de vida trazem um momento mais extrovertido, mais expansivo, mais expressivo, e tem fases onde a gente precisa se recolher e ainda assim não se desconstruir de quem que a gente é. Fulana mudou, né? Eu ouvi muito isso. Você ouviu muito isso? Muito. Nossa, mas você mudou, você tá diferente. É uma nova mulher numa nova fase. E cabe isso. Você não perdeu sua autenticidade porque você transformou-se nessa nova versão. Que também pode ser uma momentânea. Exatamente. Uma coisa assim, sempre quando me fazem uma pergunta, né, eu digo, hoje é isso. Eu sempre trago assim, hoje eu penso isso, porque eu penso, né, que nós somos cíclicas, nós somos impermanentes, a gente muda, tudo muda. E hoje em dia, assim, tudo tá mudando tão rápido, né, que eu digo assim, olha, hoje eu penso assim, amanhã eu não sei. Por quê? Eu acho que tá aí uma coisa em comum das pessoas autênticas. Elas estão sempre buscando evoluir. Estão sempre estudando, não só os outros assuntos, como estudando a si mesmo. Estão sempre em processos de autoconhecimento, estão sempre buscando evoluir, aprender, né? Então, assim, por isso que na hora que vem a opinião do outro, que às vezes é uma crítica, quando eu sei quem eu sou, eu sei entender se aquela opinião ela é construtiva, ela me leva para onde eu quero ir, ou se é simplesmente descartável, de dizer assim, olha, é mais sobre o outro do que sobre mim, né? Então assim, eu não pego isso para mim. Então é muito de você, eu acho que o caminho da autenticidade é um caminho de evolução constante, porque geralmente quem não é autêntico parou no tempo, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, sem procurar evoluir. Que é a rigidez, né? Encara uma rigidez que às vezes descontextualiza com a época e com o momento que ela tá vivendo, com a fase de vida que ela tá vivenciando. Então você falou uma coisa muito interessante que eu, assim, dentro desse processo de ser criticada por ser autêntica, né? Eu pensei aqui uma coisa assim, que às vezes, por a gente já ter descoberto quem que a gente é e quem que a gente quer ser, isso incomoda muitas vezes, porque gera no outro, muitas vezes, um gatilho, um medo, que aciona uma frustração por também não estar fazendo um movimento para poder desenvolver aquilo e ser quem que ela é. Então, às vezes, a pessoa está impedida por um processo de insegurança, de medo, de limitações e de lealdades, e aí ela vê a mulher sendo, e aí ela só vê a crítica, com uma forma de dizer, eu não vou chegar naquele lugar, então aquilo não serve. Perfeito. Que é lidar com as inseguranças, né? Com o não sou ainda, mas estou em processo de me tornar a ser. Se eu tiver abertura. Se enrijece,
Não segue. Porque também tem aquela mulher que ainda não se permite, né? Não se permite a caminhada, que acha, para uma coisa que eu, como eu trabalho muito com autoconhecimento, é algo que eu ouço bastante. Autoconhecimento é besteira, bobagem. Ah, esse negócio, né? E botam tudo como se fosse autoajuda, como se fosse algo que ficasse para depois, sendo que o autoconhecimento ele é fundamental em todas as áreas das nossas vidas, que ajudam a gente realmente a crescer e a gente bancar, porque eu acho que assim, é exatamente isso, você bancar ser quem você é, com tudo que você é, as suas sombras, as suas luzes, porque todas nós temos um pouquinho de tudo, As né, máscaras. Liana? As máscaras. Que são convenientes em determinados momentos. Exato, que a gente precisa colocar, porque a gente vive em sociedade, a gente não vive isolado. Então, assim, tudo isso, eu acho que a mulher autêntica, ela aprendeu a lidar com tudo isso. E ela tá aprendendo, inclusive, a lidar com as vulnerabilidades, com os fracassos, né? Com os recomeços. Com tudo que é ser humano. O que é você ser humano, né? Você viver os altos e baixos. Então, assim, o que me parece muito é que essas mulheres que estão aí nessa... Mulheres e homens, né? Pessoas no geral. Mas, assim, é muito de achar que a vida é é linear. Ela é linear. E achar que tem que viver nessa linear. Porque o que a gente, né? Aquela construção social da gente é o quê? Da mulher o quê? Ser comportadinha, bonitinha, bela, recatada, do lar, seguir todas as regras. Então, quem que é o modelo disso, patriarcado esse. Exatamente. Então, quem se desvia né? Muitas vezes a gente sofre com isso. Deu pra ruim. Deu pra ruim. Então precisa ter essa coragem de quebrar com isso, de entender que somos seres lineares e que também não somos perfeitos, porque aí também tem a questão da perfeição. Então, eu tenho sombras, eu tenho luz, então todo mundo sente um pouquinho de inveja, todo mundo sente um pouquinho de ciúme, todo mundo sente amor, assim, sabe? Todo mundo sente tudo, né? Então vai de muito de como você tá construindo a sua vida com tudo que você é lidando e se descobrindo, ressignificando, aprendendo. Eu acho que é muito esse caminho autêntico, é esse caminho de construção com realmente liberdade de ser tudo o que você é. E isso casa assim com uma coisa muito importante que a gente, enquanto estrutura, precisa ter muito clara. E aí precisa de autoconhecimento para isso. Quer saber assim, quais são de fato os reais valores que eu acredito? O que de fato me norteia? Porque se eu tô norteada com base nos meus valores, eu não vou me importar. Eu vou até cair. Mas eu me levanto, me ergo, porque eu tenho algo que eu sei para onde ir. Me ligar e me tirar daquela situação, né? Eu sei como pegar na minha mãozinha e me levantar naquela tropeço e sei caminhar no meu caminho reto, porque é aquilo que me atende. Então, assim, é bem importante esse ponto, né? Pra gente não se perder em ser o que querem que a gente seja, a gente precisa ter muito claro, assim, quem que eu sou, quais são os valores que me norteiam e como é que eu faço pra voltar pra minha casinha, me sustentar e me nutrir, quais são os recursos que eu uso pra poder lidar com tudo isso no dia a dia. E qual o caminho, né? A gente já tá chegando ao fim, Hudson já avisou ali, ó, já do nosso tempo. Então, qual o caminho que você pode indicar para essa mulher que tá assistindo a gente, que tá olhando assim, poxa, eu queria tanto ter essa autenticidade, eu queria tanto abrir minha boca e dizer assim, poxa, eu sou essa mulher do jeito que eu sou. Se é que existe um caminho, o que é que você indica, o que é que você pode dizer para as mulheres que estão nos assistindo? Tem um caminho, sim. Tem um caminho que é individual para cada mulher. E esse caminho a gente precisa, muitas vezes, antes de olhar para frente para seguir e mapear o que a gente quer, a gente precisa parar e ver como é que eu tô sendo do agora. Como é que eu tá sendo isso em mim? Como é que eu tô representando isso? Como é que isso tá fortalecido em mim hoje? O que é que me fez ser isso aqui hoje? Então eu preciso também voltar e olhar um pouco para trás, né? De onde é que veio toda essa potência e todas essas fragilidades vieram de quê? Porque a nossa história, o que trouxe a gente até aqui, também é nosso ponto de força. Se a gente fizer um processo assim de reflexão, e aí o autoconhecimento é um processo de fazer a gente refletir sobre o que a gente é, o que a gente passou, o que a gente quer ser. Porque não tem como a gente ir muito longe e crescer muito se a gente não faz esse trabalho de fortalecer e pegar dessas raízes aquilo que não fez a gente se perder. Então tem um caminho. E o caminho do outro não é, muitas vezes, o que é importante e bom pra mim. Então, diferenciar isso, aí eu sempre digo assim, né? O que a sua criança queria? Quais eram aqueles sonhos infantis em que a gente, de fato, era a gente? Não tinha ainda uma personalidade modulada pelo social e pela família e pelo que desejavam que eu me tornasse. Então, dá uma olhada para aquilo ali. Vê o que ainda pode ser aproveitado. Vê se cabe aquilo ali ou pode ser ainda muito melhor. Porque o sonho... O infantil é importante, o da adolescência é importante, mas o da vida adulta também é importante.
E é agora adulta que a gente pode de fato realizar. Então, ter autorresponsabilidade, né? Autodisciplina, autocompromisso com quem que eu sou e o que é que eu quero ser, o que é que eu quero me tornar, é um caminho muito importante que norteia pra gente desenvolver essa autenticidade e a gente fazer, assim, da nossa vida o melhor possível. Possível, né? É possível, né? Dentro daquilo que é possível, lembrando de todos os contextos em que a gente vive e buscando, acho que assim, buscando sempre a nossa verdade, né? Descobrir, poxa, qual que é a minha verdade? Né? Qual é o caminho possível que eu posso fazer pra mim hoje, né? E quais são os recursos? E a gente tem muitos recursos pra gente olhar pra isso, né? Como você citou, eu também acredito muito no poder da nossa história, poder da história das nossas ancestrais, olhar, né? Pra olhar pro passado, mas se manter no presente e construindo. E olhando pra frente, né? Exato, construindo, sempre pensando, poxa, como é que eu posso evoluir, como eu posso ser quem eu sou, porque eu acho que essa é a nossa maior missão na vida, ser quem a gente é, ser quem a gente nasceu para ser, sem medo, né? Ter a coragem de ser imperfeitas, de ser quem a gente é. E às vezes, Cláudia, com medo. Com medo. Porque o medo é um sentimento e o sentimento vai para ser sentido. Então a gente vem muito também de racionalizar sobre tudo, se desconectando do que a gente sente, né? Então o que é que de fato faz sentido pro nosso coração? Faz o nosso coração acelerar e vem uma energia que faz a gente acordar e fazer o que a gente faz todo dia. Todo dia. E aí a gente precisa parar, se ouvir, se sentir, né? Nesse mundo que a gente vive tão acelerado, que a gente acelera os áudios, né? Que a gente anda tão, que a gente às vezes não tem um tempo de pausa para um café, para uma conversa, para sentar. Então a gente precisa ter muito, né? Algo que eu faço muito por mim todos os dias de manhã. Eu tenho uma rotina comigo mesmo. É que eu digo assim, a minha rotina de protagonismo, de protagonista. Eu ser protagonista da minha história. Então eu paro, eu escrevo, eu como com presença, tomo meu café da manhã com presença, eu faço as minhas orações. Então assim, eu tenho aquele momento que pra mim é inegociável, que às vezes eu consigo 5 minutos, a gente sabe na correria, eu tenho que botar filho pra ir pra escola de manhã, tem trabalho, mas assim, às vezes são 5 minutinhos de uma leitura, de um movimento que eu faço, que eu me conecto comigo todos os dias e que a longo prazo isso vai trazendo cada vez mais a minha própria verdade, a verdade do meu coração, a verdade, a minha autenticidade real, né? E isso é um diferencial incrível, né? A gente tem uma rotina de autocuidado, porque a gente é nosso melhor bem, né? Se a gente cuida da gente, a gente vai ter condição de cuidar do outro, do filho, do trabalho. Tudo muito mais com uma condição de sustentar isso de uma forma leve, sem ser difícil, sem ser muito pesado. Então, assim, bem importante isso que você falou, dentro ainda desse caminho do que fazer, né, pra gente se tornar uma pessoa autêntica e uma mulher autêntica, fazer esse resgate. E uma coisa bem importante às vezes, assim, sabe, que é um valor, assim, alto, a gente buscar ser humildade. Muitas vezes, assim, a gente não sabe o que fazer, pedir, sabe? Pedir ajuda é um diferencial. Sim. Sair dessa arrogância de que a gente dá conta de tudo, né? E muitas vezes se submeter a um processo de reconstrução. De reconstrução, de acolhimento, né? De pedir colo mesmo, porque principalmente nós que somos dessa geração. Exato, de assim, você tem que ser forte, você tem que ser guerreira. Eu fiz assim, meu filho, eu não tenho vocação pra guerreira. Acho que nenhuma mulher tem que ter vocação pra guerreira, porque assim, é um peso, mais um peso que colocam sobre as nossas costas. Então é um exercício também, acho que de pedir ajuda, de entender, de admitir, primeiro admitir para si que precisa de ajuda, depois de pedir ajuda, porque eu acho que no caminho da construção de ser quem a gente realmente é, de viver essa liberdade, de ser quem a gente realmente é, vale a pena. Vale muito a pena. Vale a pena. Enfim, né, estamos chegando ao fim. Gratidão, Eliana, adorei bater esse papo com você. Sinto que ainda ficaram muitas coisas. Já fica o convite para você voltar, pra gente bater mais papos. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses temas. A intenção é que as mulheres assistam e que comecem a tomar atitudes para que elas possam de fato trazer essa autenticidade, essa leveza para a vida delas, porque eu acho que não existe forma mais gostosa de viver do que viver a sua autenticidade, né? Ser uma mulher original, né? Original no sentido do que faz sentido para ela e não dentro do que exige ou deseja que a mulher seja.
Perfeito. Eu também agradeço o convite. Bem importante, assim, né? Ser o primeiro, né? Estrear, assim, é um lugar bem especial. E no Dia da Mulher. E eu sou bem grata por poder contribuir. Desejo que vocês que estão assistindo, que aproveitem. Se precisar rever, reveja. E se examine, porque esse é o caminho, tá? Não vem tudo de uma vez, mas a gente deu algumas pinceladas, né? Em coisas que são reais e coisas que são possíveis. Então, Cláudia falou uma coisa bem importante que eu lembrei da Clarissa, né? Píncola, que ela tem uma frase que ela diz assim, que é uma frase que faz muito sentido pra mim. Que ela fala assim, que a vida ela não é uma linha reta como você colocou, né? Os picos e os vales, eles acontecem. E tem momentos que a gente tá lá em cima, altíssima, maravilhosa. Tem momentos que a gente tá lá embaixo, assim, precisando ficar ali um pouco para se refazer, se reconstruir, para continuar subindo aquele pico e dar o próximo, né? Então, Perfeito. assim, vale a pena ser quem se é, se construir, né? Então, pegar o que fez a gente ser e ver o que é que serve e o que é que não serve para poder continuar fazendo. Aproveitar que hoje é o Dia da Mulher e desejar a vocês, mulheres autênticas que estão nos assistindo, um feliz Dia da Mulher. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, não me dê flores, me dê respeito, me dê amor, me dê carinho. Então eu deixo essa frase com vocês e peço que vocês falem ela também na primeira pessoa, que eu me dê amor, que eu me dê respeito, que eu me dê carinho, que eu seja o meu colo, né, que eu saiba acolher essa mulher tão incrível que mora em mim e que eu tenha coragem de mostrar ela pra fora com toda a autenticidade de ser quem eu sou. Né? Um feliz Dia das Mulheres para todas nós, mulheres autênticas.